Pessoal, olha, Carlos, queria te agradecer pelo convite, te falar um pouco da minha trajetória, mas mais do que isso, né? Essa aula não é sobre mim. Eu acho que essa aula é sobre vocês. É sobre todas as possibilidades que existem dentro da medicina, que cada vez mais são possibilidades que a gente tem que se atentar, saber que existem e ver se realmente faz sentido em algum momento. Então, primeiro ponto, não existe só um caminho de sucesso dentro da medicina. O sucesso na medicina, além de ser muito individual, quando a gente fala o que é sucesso para cada um, a gente sabe que na medicina isso pode ser atingido de várias formas, seja o sucesso com a realização pessoal, ou seja o sucesso também numa definição ali até de retorno financeiro. Então, acho que é importante a gente começar tendo isso em mente, que sucesso são conceitos diferentes para cada pessoa e a medicina permite um sucesso que pode ter vários caminhos aí dentro. Então, acho que começando a aula, né? Quem sabe só medicina, nem medicina realmente sabe. Isso é uma frase que eu adoro porque eu considero que ela é muito verdade. Na medicina, a gente tem que dominar os conceitos médicos, a gente tem que ser tecnicamente muito bom, mas nessa era que a gente está vendo as ferramentas de IA cada vez mais presentes, só saber medicina não é suficiente. A gente tem que saber medicina, mas também saber como integrar ferramentas novas e, mais do que isso, entender como que a gente pode realmente ser um médico melhor, mais empático, habilidades sociais melhores, conversar melhor com os médicos especialistas que também estão lidando com o mesmo paciente, como que a gente convive melhor, tratar bem a equipe, saber também conceitos para a nossa vida de finanças, gestão, marketing. A gente está entrando num cenário de muitos médicos formados, então esses conceitos, eles são sim cada vez mais fundamentais. A commodity aqui, que é o básico, que é o que é esperado de você, que é o mínimo, é você ser muito bom tecnicamente. Isso aí vai ser o mínimo. Todo o resto, para você se diferenciar nesse mercado médico, vai ser realmente nessas habilidades extramédicas. Então, a gente vai falar ao longo da aula sobre os três caminhos que a gente tem. Uma carreira 100% tradicional, uma carreira que também pode ser tradicional com gestão, e uma carreira que pode ser tradicional com inovação e empreendedorismo, com ou sem gestão ali, que a gente vai ver essas diferentes formas que podem ser combinadas. A seleção natural da medicina, antigamente, era muito aquela pessoa que sentava a bunda e estudava, passava no vestibular, né? Com ou sem outras habilidades. E aí, essa pessoa era justamente a que estudava mais, passava em medicina. Hoje em dia, isso é completamente diferente, né? Não é mais a pessoa que estuda mais que passa em medicina, porque teve uma abertura desenfreada de faculdades. Então, a barreira de entrada diminuiu muito. Se a pessoa tem um dinheiro aí, né? O pai ou consegue um financiamento, ela vai entrar numa faculdade e ela vai formar. Então, médico não é mais aquele estereótipo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que era se a pessoa é médica, ela é muito boa de serviço, ela é inteligente, ela é esforçada no mínimo, né? Isso não existe mais. Então, hoje em dia, a gente tem que ter essa característica médica técnica, mas a gente tem que ter em mente que a gente está competindo num mercado com pessoas que não são tecnicamente muito boas. Então, só para a gente ver essa evolução que a gente teve desde o ano 2000 até uma projeção de 2020, de 2035, a gente tem uma projeção do número de evolução de médicos com um aumento gigantesco. É realmente exponencial. Isso é um absurdo, ao mesmo tempo que é uma coisa que é uma realidade. Não tem nada com que a gente possa fazer quanto a esse gráfico. É uma coisa que vai acontecer ou vai até piorar, porque as faculdades continuam abrindo, continuam sendo abertas. Mas o que a gente tem que fazer, principalmente vocês que estão assistindo essa aula, que são de faculdades boas, é preparar para esse novo mercado médico. O mercado médico não é mais esse mercado aqui, ó, que muita gente surfou essa onda, que foi até lá o ano de 2013, 14, 15, 16, que eram poucos médicos no mercado, médicos tecnicamente bons, que se destacavam, plantão com preço justo. Agora a gente tem o que a gente chama da lei de oferta e demanda completamente diferente para esse mercado médico. Significa o quê? Que a gente tem muito médico, esse número muito grande de médicos disponíveis vai abaixar o valor de plantão, vai deixar o médico como commodity, e aí a gente vai ter que pensar o que que a gente vai fazer para se diferenciar nesse mercado. E mais do que isso, né? A gente sabe que, infelizmente, muitos médicos que são ruins tecnicamente, eles são
inversamente proporcionalmente bons em habilidades que médicos bons não dominam. Então, aquele médico ruim, você pode reparar, o cara é bom de Instagram, o cara é constante no Instagram, ele posta vídeo todo dia, ele nutre comunidade, ele tem características ali que são fundamentais para a gente entender que realmente ele vai ter aquelas características muito boas para se destacar no mercado médico. Então, isso é um ponto muito interessante da gente ter em mente, né? Se a gente é um médico bom, que a gente está no mercado, que a gente está querendo se destacar ali, veio de uma formação boa, a gente está competindo justamente com isso. E as pessoas, os leigos, eles não sabem, né? Se ele tem um médico ruim ali que está se destacando mais, que está falando mais, está aparecendo mais, a pessoa não sabe quem realmente é aquela pessoa. E assim, mais do que isso, além de serem muito bons em redes sociais, eles são muito bons também em precificação, né? Aquilo que o médico não sabe muitas vezes precificar, essas pessoas elas fazem planos mensais, bimestrais, quadrimestrais, então elas são excelentes nessa questão de precificação. Então isso aqui é outro ponto importante. A gente tem que entender de assuntos extramédicos para conseguir dominar e navegar nesse mercado que está existindo no Brasil atualmente, infelizmente. Então, vamos colocar um cenário que a gente quer, né? A gente está falando de muitos médicos no mercado, mas aqueles médicos inteligentes, focados, determinados, resilientes, de boas faculdades ainda existem. Só que esses médicos aqui, eles vão ter que se adaptar a esse novo mercado médico. E justamente ele vai ter que conciliar a característica de técnica com estudo, com uma excelente formação, com marketing, com uma boa divulgação, com um bom entendimento de finanças, gestão, de navegar em redes sociais, entender a diferença das redes sociais, então entender que no YouTube é um conceito, no TikTok é outro, no Instagram é outro, e aí ele vai ter que realmente navegar nesse mercado que vai ser diferente, que vai exigir essas habilidades extramédicas que até então não exigiam. Então, a gente tem atualmente esses três médicos convivendo, né? A gente tem aquele médico já que já atua há muito tempo. Para ele, tanto faz se ele entrar em rede social ou não, na maioria das vezes, porque ele já é um médico que está bastante consolidado no mercado. Então, ele já tem ali as pessoas que confiam nele, que estão atrás dele, que são os pacientes, vêm de indicação de boca a boca. Então, esse médico aqui, muito raramente vai ser um médico que vai ter que preocupar em estar nas redes sociais e produzir conteúdo e pensar fora da caixa e desenvolver habilidades extramédicas, extratécnicas. A gente tem esse médico, que é um médico que não é nativo digital, eu me encaixo nessa geração, eu formei em 2016, então são pessoas, né, colegas que elas têm que se encaixar nesse novo mercado, têm que entender como navega nessa questão de produção de conteúdo, porque ainda, né, a maioria desses profissionais não tem um nome muito bem sedimentado. Então, eles vão ter indicações boca a boca, sim, mas eles vão precisar também desenvolver essas habilidades para conseguir fazer uma boa captação ou de pacientes ou uma boa relação com outros médicos especialistas. E tem também os médicos formados aí depois de 2020, que vocês também se encaixam, né? Que a gente vai ter esses médicos já nascidos digitalmente, que na maioria das vezes navegam bem com as ferramentas, e aqui a grande habilidade vai ser conciliar uma formação técnica excelente com essa produção de conteúdo e com conhecimentos extramédicos, gestão de consultório, finanças e também empreendedorismo para quem se interessa. Então, a gente basicamente na medicina tem um caminho enorme. A gente tem um mundo hoje digitalizado, globalizado, que acaba conectando bastante, né, essa informação. A gente tem novas ferramentas de IA que conseguem até traduzir o que a pessoa está falando. Então, se a pessoa está falando em português, a gente consegue traduzir para o espanhol, consegue traduzir para o inglês. Então, essa barreira do conhecimento médico, ela cada vez fica menor. E ela não fica menor só pela globalização, ela fica menor também com as IAs que estão surgindo, cada vez mais específicas para o mercado médico. Então, a gente tem IA atualmente que é focada, por exemplo, na parte clínica, na parte de diagnóstico por imagem, na parte de patologia, e isso vai ser uma coisa que vai progredir cada vez mais. A gente não tem uma volta, né? Tem uma frase muito boa que fala: o dia de hoje é a pior IA que você vai usar na sua vida. Ela vai só melhorar. Amanhã vai estar melhor, semana que vem vai estar melhor. E como médicos preocupados com uma boa carreira, vocês têm também que ter ciência disso. Então, quais são quatro caminhos que podem ou não coexistir ao mesmo tempo que existem dentro da carreira médica? A gente pode ter o médico que é clínico, a gente pode ter o médico que é gestor, que está administrando ali a clínica ou o consultório, a gente vai ter o médico que
com essas funções, vai conciliar também a produção de conteúdo, porque hoje em dia isso é uma obrigação. Eu não considero isso como uma alternativa, mas com raríssimas exceções de médicos que vão ter os seus próprios encaminhadores, ou que vão ter, por exemplo, plantões, que são médicos, por exemplo, intensivistas, que não precisam da produção de conteúdo. Então, com essas raras exceções, a maioria dos médicos tem que colocar isso aqui como uma das obrigações médicas. E vai ter o médico também que vai seguir para a carreira de inovação e empreendedorismo, conciliando ou não com essas outras funções médicas. Idealmente, né? Qual que é o caminho aqui, que seria um caminho viável para também as pessoas conseguirem conciliar da melhor forma possível? Seria a gente tentar conciliar, no máximo, três deles. É muito difícil a gente ter um médico gestor, que ao mesmo tempo é um excelente clínico, ao mesmo tempo lidera uma empresa e também produz conteúdo. Então, eu sempre considero aqui que a produção de conteúdo ela é obrigatória, e aí o ideal é sempre conciliar a clínica médica, né, a clinicagem ali, a profissão médica, com pelo menos mais um desses. Todos impossível, mas um desses a gente pode conciliar. Então, ser médico, ter uma empresa, ou ser médico e ser gestor, são habilidades que vão ser excelentes agora para esses próximos anos dentro da medicina. Ivani, eu tenho 48 anos. Eu trabalho à noite, estudo no período da manhã, sou dona de casa e faço caminhada. E você deve estar se perguntando, como que ela faz tudo isso? É porque eu faço extremamente mal feito. Então, isso aqui é exatamente o que a gente não quer, mesmo porque a nossa profissão não permite isso. Não adianta a gente querer conciliar papéis na medicina e não fazer de forma extremamente bem feita. Então, a medicina não permite isso, por mais que a gente veja profissionais péssimos aí no mercado. Então, como que a gente começa? Estando vocês na faculdade, estando vocês aí no início da carreira médica, entrando numa residência, o primeiro passo é fazer um planejamento honesto do que vocês querem para os próximos 5 a 10 anos dentro da carreira médica. Isso nem sempre é fácil, exige muito autoconhecimento, mas vocês têm que ter essa clareza ali do que vocês esperam da carreira médica. Esperar só ser médico é um caminho super possível, é um caminho que muita gente segue, mas lembrar que a gente vai ter que conciliar com produção de conteúdo, vai ter que conciliar com outras ferramentas de marketing para conseguir ser bem-sucedido nessa escolha. Então, como eu comentei, né, a gente vai sempre adicionar carreira tradicional com ou sem gestão, carreira tradicional com ou sem inovação e empreendedorismo, gestão com ou sem inovação e empreendedorismo. Os três juntos, muito difícil, dois deles, super possível. Um deles, possível, mas saber dos riscos, né? Risco da carreira tradicional, risco só de seguir na gestão, de você ficar dependente, por exemplo, de um contratador que pode te mandar embora, você não ter tanta autonomia, e o risco também só da inovação e empreendedorismo, que basicamente é a gente perder tempo, perder dinheiro. Não é fácil, exige muita resiliência e exige também capital. Então, capital pode ser captado externamente, mas também existe esse risco. Então, seguindo para a carreira tradicional, idealmente, né, a gente fala, eu tô falando aqui para pessoas que eu considero que são sérias, tá bom? Então, eu não coloquei opção aqui de pós-graduação, especialização ou não fazer uma residência médica. Atualmente, ainda esse é o padrão ouro. Então, carreira tradicional, formou na faculdade, vai fazer uma residência médica credenciada pelo MEC e depois pode se subespecializar ainda mais, mestrado, doutorado, ou seguir direto para o consultório. Consultório, como eu comentei, rede social, Google, site, blog, secretária, contabilidade, saber sublocar o consultório para aproveitar melhor o tempo, expandir o consultório, colocar outras especialidades, saber fazer um business plan de aparelhos. Tudo isso aqui são conhecimentos que são exigidos atualmente. A parte boa, né? Ferramentas de IA te ajudam até nisso. Então, você vai fazer um plano de negócio do seu consultório, você consegue ali, conversando com a própria IA, ter uma ideia muito boa da maioria desses conceitos que você pode aplicar. Ao mesmo tempo, muitas coisas aqui vão ter que ser delegadas, mas talvez essa seja a melhor dica da aula que eu posso dar, né? Para você delegar alguma coisa, é extremamente importante que você saiba pelo menos básico intermediário sobre aquela coisa. Senão você não consegue cobrar, você não consegue saber se está sendo bem feito, e aí você está gastando seu tempo e seu dinheiro com uma coisa que não está retornando. Então, isso aqui é um ponto bem importante. Na carreira tradicional, então, conciliando tudo isso, o que eu consideraria que são os must-haves, né? Tipo, que são extremamente importantes. Um curso de branding e marketing digital, eu considero que é uma coisa que tem que ser feita. Finanças pessoais, então, assim, na faculdade é um excelente momento de fazer isso, porque entrando na residência depois, o tempo vai ficando cada vez mais escasso.
Eu sei que na faculdade a gente acha que não tem tempo, mas é a fase que a gente mais tem tempo na vida. E a contabilidade básica. Então, assim, eu investiria muito durante a faculdade em um curso básico de finanças para vocês começarem a entender mais e começar a estudar, nem que seja com cursos gratuitos aí, branding, marketing digital e a parte de contabilidade. São coisas que vão ser demandadas e quanto antes vocês aprenderem sobre isso, melhor. Quando a gente fala de gestão, quais caminhos que a gente tem, né? Como a gente falou, a gente pode conciliar ou não com a carreira tradicional. E aí, formações em gestão que são muito bem reconhecidas no Brasil. A gente tem da Fundação Getúlio Vargas, que é em São Paulo, mas também existe cursos online. A Fundação Dom Cabral e também do Einstein, que tem um curso que é em parceria com o INSPER e tem um curso deles também de gestão em saúde. Qualquer um desses cursos que forem ser feitos, eu recomendo sempre que seja presencial, se possível. Por quê? Que ser presencial é um grande diferencial? Porque você faz relacionamento. Um dos pontos da carreira médica que também ninguém me falou e que eu fui descobrir depois é que relacionamento é muito importante. Então a gente tem que ser excelente tecnicamente, mas fazer um bom relacionamento não só com colegas de profissão, mas também na área que você quer seguir, com outros colegas, com médicos encaminhadores, também é super importante. Então, se vai fazer um curso desse, é um investimento alto, é um investimento aí em torno de R$ 50.000, e é importante que tenha em mente que presencial você vai ganhar no relacionamento de uma área que você está querendo se aprofundar. Então, isso aqui é uma dica que também é muito boa. Se você tem certeza desde a faculdade que o seu caminho na medicina é a gestão, existe o Proasa, que é como se fosse não, é uma residência médica em gestão. Ela é da Faculdade de Medicina da USP e eles cobrem durante essa residência todos esses temas. Inclusive, eles têm, né, uma parte dessa residência que é feita na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o que é excelente para relacionamento, como eu falei, e também para aprender esses conceitos. E eu fiquei sabendo, inclusive, também dessa residência que existia através dos meus colegas, que eu fiz a Fundação Dom Getúlio Vargas, né? Fiz Getúlio Vargas em São Paulo e eu tinha colegas que eram dessa residência. Então, assim, se é aquele médico que já entra na faculdade sabendo que você quer ir para a área de gestão, eu recomendo muito essa residência de cara. E aí, qual que é o objetivo aqui, né? Tem que pensar o que que você quer para você fazer uma boa opção. Então, existe uma lógica causal que você define o seu objetivo, constrói o plano e busca o recurso. E existe também uma lógica que é chamada de efeitual, que você identifica os recursos que você tem, você define o problema e aí você constrói o plano. Para tudo na vida, não só para a carreira médica, mas para tudo, eu considero que essa lógica efeitual, ela é muito efetiva. Não adianta nada eu definir um objetivo, construir um plano e depois eu não ter o recurso, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de locação de até física mesmo, que eu não consigo realmente executar. Se eu busco o recurso que eu tenho no momento que eu tenho e eu construo um plano em cima disso, a chance desse plano de carreira ser bem sucedido é muito maior. E como eu falei no início dessa aula, né, a gente entender, saber sobre a parte de se conhecer é extremamente importante. Esse autoconhecimento é até importante para definir qual é o seu plano de carreira também. Então, quem eu sou, quem que eu conheço e o que que eu sei. E a partir disso, construir um plano de carreira que vai ser focado só na carreira tradicional ou na combinação entre elas. A partir desses conceitos também, a gente consegue saber o básico, por exemplo, de como começar a empreender dentro da medicina. Dentro da faculdade ou na residência, a gente vê milhões de problemas. E esses problemas, para a gente começar a resolver, esse modelo aqui é um excelente modelo, ele é chamado de Lean Canvas. E aí, dentro dele, dentro desse framework aqui que ele coloca, a gente vai colocando os principais problemas que a gente identificou, as principais soluções que a gente viu para aquele problema, as métricas principais, o que que eu estou me propondo a fazer que é único. Não adianta nada eu me propor a resolver um problema, mas tem 800 milhões de pessoas já resolvendo esse problema de outras formas. Então eu tenho que falar por que que eu sou único, qual que é uma desvantagem que eu tenho em relação a ser muito facilmente copiado, então barreira de entrada baixa. Um exemplo, né? Vamos falar de prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, a gente tem muitos no mercado. Se eu fosse entrar nesse mercado, eu teria que fazer uma coisa muito diferente, com uma proposta de valor muito diferente, com uma barreira de entrada que fosse, assim, relativamente boa e alta, para eu conseguir ter sucesso nessa empresa que eu estivesse pensando. Eu tenho que pensar no meu consumidor, eu tenho que pensar também nos canais de venda que eu vou ter, por onde que eu vou monetizar. Então, assim, gratuito até injeção na testa, né? Será que se eu vender isso aqui tem alguém comprando?
Então é uma boa pergunta também. E qual que é a minha estrutura de custo? É o que a gente vê muito na medicina. São empresas que faturam muito, faturam assim milhões, mas que gastam milhões. E aí, será que eu tô com uma estrutura de custo boa? O que que eu tenho que fazer? Diminuir custo, aumentar faturamento, tentar algum outro modelo ali de monetização. Então não adianta nada eu ter um custo robusto e faturar muito, porque aí eu vou ficar no zero a zero do mesmo jeito. Para quem quer empreender, né? Para quem aqui desse grupo, desses 18 pessoas que estão conectadas e pensam em empreender, esse livro é assim, 10 de 10, é muito bom. Por quê? Porque ele fala muito sobre como construir uma startup. Ele ensina isso com exemplo real do autor e ele fala muito sobre esse ciclo, né? Que basicamente é construir. Depois do momento que você constrói, você mede, você vai fazer ali a coleta de dados para entender se aquilo foi ou não bem sucedido, seja dado financeiro, dado de uso, e aí vai depender de cada empresa. E a partir desses dados, você aprende, pivota se for o caso, ou continua no mesmo ciclo. Então, esse ciclo da startup enxuta é muito bom e é o princípio de toda startup. Quem não leu esse livro e tem interesse em empreender, é um livro que eu acho muito interessante. Outro livro também, que é um livro mais de história, ele não, assim, ele ensina mais pela experiência dele. Eu acho que ele ensina muito também mostrando quanto que uma empresa bilionária passa por dificuldades também no início e tanto que a gente, assim, né, que empreendedores têm que ser resilientes quanto a isso. É um livro legal de ler, tipo, a história é muito interessante, então recomendo muito também. E é um livro super rápido de ler, então, para quem tem interesse, acho que é um livro muito legal. E talvez, assim, uma das dicas também dessa aula, né? Eu adoro essa frase, que é anda que o caminho aparece. A gente na faculdade de medicina fica paralisado muitas vezes, não sabe qual caminho seguir, qual residência escolher, mas eu tenho também que estudar outras coisas. Então começa pouco a pouco, define ali a sua prioridade e vai seguindo passo a passo, que eu acho extremamente útil essa dica, porque ninguém tem clareza quando a gente começa essa caminhada. Eu mesmo, quando escolhi minha residência, eu não tinha clareza que eu queria radioterapia, muito menos clareza do que esse era o caminho certo. Menos ainda, né? Eu tive menos ainda certeza quando eu fui um ano para o Canadá. Eu estava em São Paulo, já estava em dois hospitais, estava no HC da USP, estava também no Sírio. Então, assim, você fazer uma pausa na carreira para decidir ir para fora é também um passo que é difícil. Então, eu acho que você tem que dar só um primeiro passo ali, que depois o caminho vai ficando mais claro à medida que a gente vai caminhando. E agora, entrando na fase final da aula, eu vou falar um pouco do meu caminho. E, como eu falei, né, essa aula não é sobre mim, essa aula é sobre vocês aqui. E eu vou mostrar o meu caminho só para mostrar que, às vezes, os três caminhos eles vão acabar se assim, encontrando em algum momento, e isso vai acontecendo pouco a pouco, né? E depois eu quero abrir também para dúvidas, discussões, para vocês falarem também o que vocês pretendem em relação à carreira. Então, eu comecei 100% focada na carreira tradicional. Eu nunca tinha pensado em seguir por nenhum outro caminho, seja de gestão, seja de empreendedorismo. Me formei na Faculdade de Ciências Médicas em 2016 e de lá, obviamente, fiz prova de residência e fui para São Paulo. Fiz minha residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo em radioterapia. Que na época, foi o lugar que eu quis ir. Eu passei no processo do SUS São Paulo em todas as residências que eu podia escolher, e eu escolhi a Beneficência Portuguesa porque ela era muito forte no quesito oncológico na época, no quesito de tecnologia, e aí fui fazer minha residência lá. Depois da residência, também, mais uma vez, não estava pensando em gestão, não estava pensando em empreendedorismo. Eu segui para ser preceptora do Hospital Sírio-Libanês, que é preceptora da residência, e depois segui como assistente da equipe no Hospital Sírio-Libanês. Paralelo a isso, eu fiz o concurso do ICESP, né, que é o maior instituto de câncer aí da América Latina, que é da USP, da FMI USP. Passei no concurso e fui ser médica titular da radioterapia. Isso aqui foram 3 anos. Então, 6 anos, mais 3 anos, 9 anos. Aqui mais 3 anos, né, que a gente tá seguindo aí nessa linha do tempo. Quando eu entrei no Sírio, eu tive uma pessoa lá dentro que era o coordenador dos residentes, o chefe, que é chamado de Dr. Samir, e ele foi um grande mentor e ele, né, falou da importância, assim, ele estava fazendo a pós dele em gestão e ele comentou, olha, eu acho isso muito importante, eu acho que isso é uma habilidade que cada vez mais os médicos vão ter que dominar, eu acho que você deveria fazer, vai atrás, olha como que é, se você consegue conciliar. E aqui eu acho que a maior lição para vocês é que vocês têm que ter mentores dentro da medicina.
Eu acho que esse mentor, às vezes, ele aparece durante a faculdade, às vezes ele aparece durante a residência, às vezes ele é uma pessoa de fora que é médico e que tá ali sempre te dando conselhos e ajudando, mas sempre tem uma pessoa próxima da sua confiança, da mesma especialidade ou não que você quer seguir, que vai te aconselhar dentro da medicina. Eu acho que isso aqui é fundamental ter mentores. Mentores pagos, mentores não pagos. Normalmente na medicina, na maioria das vezes, são mentores que a gente, né, tem ali proximidade, amizade, então isso aqui é fundamental. E quando o Samir falou isso, eu fui atrás, eu fui ver, eu vi que era realmente um diferencial, que nesse mercado médico, você saber de temas extramédicos te diferencia, e aí eu fui para a Fundação Getúlio Vargas. Por sorte, né, a Getúlio Vargas era exatamente o oposto do Sírio ali em São Paulo. Então, era 5 minutos de carro. Então, eu consegui realmente conciliar isso. As aulas eram à noite, foi um período muito puxado, porque era segunda, terça e quarta, até 11 da noite ali que a gente tinha essas aulas, mas não me arrependo de forma alguma. Foi a primeira vez na minha vida que eu estudei algum tema extramédico ali, que a gente é muito bitolado, né? A gente só estuda medicina, 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 e aqui eu vi que, nossa, tem muita coisa que eu preciso saber extramédico, né? Eu não sei nada disso. Como que eu vou ser uma boa médica se eu não sei absolutamente nada sobre gestão, sobre como que eu posso usar melhor os recursos? Porque, assim, gestão não é só gestão da clínica e do consultório, é como que a gente aloca também recurso ali para a gente pensar em pesquisa, para a gente pensar na parte da gente desenvolver ali uma linha de estudo de custo-efetividade a depender da área. Então, isso aqui foi muito importante que aconteceu no meio disso também, né? Eu estava estudando para minha prova de título em 2020 e eu estava extremamente estressada, tentando conciliar tudo. E eu estava me vendo numa situação que eu estava à noite, final de semana, perdendo o que eu tenho de mais valioso, perdendo entre aspas, né, gente? Mas assim, estudando de uma forma extremamente não efetiva e perdendo um tempo de uma forma não inteligente, porque eu tinha que fazer uma questão que era da prova antiga, ir no livro, olhar no livro, voltar, anotar, escrever, colar post-it na parede. Aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. Eu ficava assim, que tempo que eu tô perdendo? E aí, a partir disso, eu falei assim, gente, a gente tá em 2020, não tem nada ali que realmente direciona pro médico especialista, né? E aí, pensando nisso, eu comecei com a ideia, não, imagina, né? Eu vou passar nessa prova, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas eu quero criar aqui um aplicativo que as pessoas possam se atualizar, que elas vejam ali o que saiu, porque eu tinha pânico também de chegar no hospital e a pessoa falar, nossa, você viu que teu artigo foi publicado? E eu ficava assim, não, não vi, por que que eu ia ver? Onde que eu ia ver isso? Então, a gente colocou uma área de discussão de artigo, colocou uma área de quiz comentado, colocou uma área de flashcard, colocou uma área de discutir caso, porque todo mundo tem caso difícil na prática, colocou uma área de calculadora de especialidade. Então, assim, tudo aquilo que foi dificuldade durante a minha residência, eu realmente coloquei isso dentro do Teraquiz, que é o aplicativo que atualmente a gente está em outras especialidades médicas, mas que nasceu na minha especialidade, nasceu na radioterapia. Então, eu acho que, assim, talvez seja o melhor exemplo de como que eu realmente peguei ali o lugar que eu estava, a situação que eu estava, o problema que eu estava vivendo no momento e traduzi isso numa empresa, né? Que o lançamento do app, da ideia até o lançamento foram 2 anos, então a ideia foi em 2020, lancei em 2022, monetizei a primeira vez em 2023 e atualmente a gente está aí com 4 anos de empresa, caminhando, vendendo em outras áreas, com um modelo de negócio muito interessante. Se alguém quiser saber mais depois, a gente pode falar mais sobre. E mais uma vez, eu acho que o maior aprendizado aqui no Teraquiz que eu tive é isso. Você tem a ideia, você constrói, você mede, e o que, assim, você viu de dado que não tá bom ou que tá bom, você aprende e muda ou mantém. Então, isso aqui foi o maior aprendizado que eu tive, no Teraquiz nesses anos. Quando eu comecei com o Teraquiz, então, eu comecei a ver que eu tinha outro problema, que era que eu não sabia nada sobre empreendedorismo, absolutamente nada. Não sabia fazer um pitch, eu não sabia que livros que eu deveria ler, o que que eu deveria saber. E aí foi quando eu entrei na pós-graduação, do Einstein em empreendedorismo. Na verdade, eu não sei se ele se encaixa numa pós-graduação. É um curso. Eu acho que eu definiria como um curso, porque ele tinha duração de 9 meses na época. E foi um curso que me ajudou muito, né? Foi online, então não teve tanto aquela parte de relacionamento. Então, sempre que vocês forem fazer um curso, prefiram presencial. Mas foi muito bom, porque foi aí também que eu comecei a aprender e saber mais sobre essa parte de negócio, empreendedorismo, como que eu levanto dinheiro se eu precisar, como que eu faço um pitch, como que eu me vendo. Nossa, assim, a gente médico, né? A gente é péssimo em se vender, seja como médico ou seja como produto, né? A gente acha que
ai, medicina, né, 100% ali, eu vou dar o tempo todo, atender de graça, e a gente é muito treinado para isso, né? Então a gente tem uma dificuldade com vendas muito grande. A gente acha que o que a gente está fazendo é uma doação. É, não deixa de ser uma doação, mas a gente tem que cobrar também, né, gente? A vida é cara, tá? Falar isso para vocês aí, vocês já devem saber disso, mas assim, tudo é caro. Então a gente tem que pensar nisso também quando a gente está fazendo um produto. A empresa ela tem que ser lucrativa. E aí, a partir disso, o que que aconteceu? Eu estava nessa fase já em São Paulo, trabalhando há 3 anos, tinha feito meu MBA, já tinha lançado o aplicativo, só que eu queria me diferenciar na radioterapia. Eu queria realmente aprender uma técnica que aqui no Brasil ela não é empregada, então, assim, muito pouca gente faz, muito pouca gente sabe fazer bem feito, que é a bracterapia. Então, eu queria me subespecializar em bracterapia, fazer bracterapia intersticial para colo uterino, bracterapia para endométrio intersticial, quando indicado, fazer bracterapia de próstata, que é um procedimento que praticamente morreu no Brasil, porque o Brasil tem uma escola muito cirúrgica da urologia, o que é diferente do resto do mundo, então operam casos que nem era para operar muitas vezes. E aí eu fui para o Canadá, fiquei um ano lá fazendo um fellow clínico. E acho que é um ponto que até o Carlos trouxe, né, para a gente discutir aqui. Existe uma diferença de fellow clínico e fellow de pesquisa. E eu até indiquei uma amiga minha para vir falar sobre isso também, mas aqui o que eu fiz foi um fellow clínico, que eu realmente fazia os procedimentos durante todo o ano lá, fiz muitos procedimentos, aprendi, e foi fundamental também na minha carreira como médica radio-oncologista. Eu acho que um fellow, se você tem a oportunidade de fazer, é realmente uma coisa que vale muito a pena. Te diferencia na carreira, te dá habilidades que muito provavelmente você não adquiriria de outra forma. E também te abre muito a cabeça, né? Porque você entende a especialidade de uma forma mais global e a questão dos relacionamentos, que é o que a gente vem falando muito aqui ao longo dessa aula, que relacionamento é fundamental. Então, me abriu relacionamentos dentro da minha especialidade que eu nunca ia nem sonhar. Então, assim, a pessoa que eu li o artigo e que eu via lá como primeiro ou último autor eram pessoas que eu convivia no dia a dia. Então, isso é uma coisa que te abre oportunidade de pesquisa. Então, eu pude publicar e participar de estudos depois. é, Pude fazer muitos estudos lá também com eles, então abriu esse caminho aí da parte científica acadêmica que foi realmente fundamental na minha carreira como médica. E aí, por fim, eu atualmente estou fazendo o meu segundo MBA, que é um MBA focado em empreendedorismo, na Link School em São Paulo. Então, são 18 meses e é realmente um MBA. Eu termino agora em junho. E assim, eu nunca vou falar, né, que essa é a minha última parte de formação como médica, porque eu acho que o médico ele tem que ser um lifelong learner, tem que aprender para o resto da vida. Mas eu espero que seja a última formação, assim, de longo prazo, porque né, 10 anos de formada, a gente vai acumulando muita coisa e tem também a hora da gente aplicar, da gente conseguir entender ali o que que vai realmente agregar. Mas tudo que eu fiz aqui agregou muito para mim, e eu não me arrependo de nenhum desses cursos ou graduações ou MBA ou fellows que eu fiz. Então, realmente foi um caminho que eu tive muita sorte aí, de ter oportunidade de ter trilhado. E acho que, como mensagem final da aula, né? Lembrar que medicina é longo prazo. Medicina não é sobre, nossa, vou me matar aqui porque eu vou chegar aqui. Não, medicina é uma vida, é uma carreira de uma vida. Então, acho que por isso também eu fiz tanto curso ao longo desse tempo. A gente vai fazendo esses pequenos esforços diários, hercúleos, que vão em direção ao que a gente quer. Resumindo, né? Se conheça, saiba o que você quer no plano de 5 a 10 anos e vai diariamente dando esses pequenos passos, pequenos esforços, sempre se dedique mais ali, o máximo que você pode, dê o seu máximo em cada dia, que obviamente vão ser esforços diferentes, mas isso aí vai te levar cada vez mais próximo da sua meta, né? Do seu objetivo como médico. Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção, o convite para essa aula também. Tô deixando o meu contato aqui de Instagram, não só do Teraquiz, mas o meu pessoal também. Se vocês tiverem dúvidas, eu quero que a gente abra esse espaço aqui para discutir e para falar também sobre o que vocês pensam sobre carreira, se vocês querem ser médicos mais tradicionais ou também pensam em associar gestão, empreendedorismo, pesquisa, fellow, e aí eu quero ouvir um pouco de vocês também. Muito bom abrir a mente da galera para essa probabilidade, porque, como você falou, mostrou a projeção de quantos médicos vão ter formados até 2035. E eu julgo que seja até um modo de ver o copo meio cheio, né? Porque acaba sendo muito bom isso para quem conseguir empreender, quem conseguir ter sucesso nessa parte, porque vai ter cada vez mais estudante de medicina, cada vez mais médicos,
e as pessoas podem buscar um meio de modificar esse cenário, fazer diferente, diferença com algum produto e também conseguir seguir por essa área que a maioria não segue. Exatamente, concordo 100%. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, ou então mandar para mim, que eu posso falar por aqui. Opa, boa noite, Teresa, tá me Enquanto ouvindo? ninguém. Tô ouvindo, Ah, pode tudo falar. bem? Tudo Opa, bem, bom lhe ver Vitor? novamente. Tudo Pois bem? é. Ó, eu acho que o Vitor também tem uma experiência muito boa para compartilhar aí, né? A gente teve uma reunião até recentemente, né, Vitor? Sim, sim, sim. Eu sou o fundador aqui dentro do Pesquisei também, inclusive pesquisei veio antes do Chagas, na Que verdade, sabe? legal! Não Foi sabia. assim, foi quase que uma necessidade ali, a gente se juntava muito, fazia muito parte de pesquisa, e a gente, não, vamos abrir um grupo e tudo e vem sendo o que é hoje. Depois que surgiu o Chagas, foi muito interessante. E sempre um prazer ter uma conversa com você. Obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente, ter topado, e ter passado um pouco da sua experiência aqui pra gente, tudo bem? Aí eu queria te fazer uma Não, eu que perguntinha agradeço o rápida. convite. Pode fazer. Ótimo. Pronto. Querendo roubar aqui um pouco do teu conhecimento, qual foi o principal aprendizado ali que tu teve na FGV e o que que tu tá aprendendo mais, assim, mais importante agora no MBA, na Link? Tá. Eu acho que, assim, são momentos diferentes e eu acho que isso é importante falar porque, a depender do momento que você está na sua carreira e na sua vida, você vai absorver os conhecimentos de forma completamente diferente, né? Então, na GV eu era 100% médica, eu não tinha uma empresa ainda. Eu estava começando a ter a quiz, mas de forma, assim, era gratuito, não era ainda uma empresa que eu queria crescer, que eu queria escalar. E aí, quando eu entrei na GV, eu acho que o que mais me abriu a cabeça foi que, assim, existem formas de pensar e de entender todo esse conhecimento extramédico aqui orientado para a medicina. Então, sendo um MBA focado em gestão em saúde, o que eu vi ali de maior conhecimento foi assim, olha, eu preciso entender isso para eu ser uma médica melhor. Se eu não entendo como que está o meu fluxo de processo da recepção até o paciente chegar no meu consultório, e como está o fluxo e processo também do atendimento desse paciente, do pós-consulta, do feedback, do follow-up, do paciente me avaliar no Google, eu não estou fazendo um bom trabalho. Não adianta nada eu chegar ali na frente do paciente e falar assim: olha, você vai fazer uma radioterapia, vão ser 25 sessões, e ser uma excelente médica, ficar uma hora conversando, se toda a experiência dele foi ruim. Ele teve um atendimento ruim, a secretária não respondeu, ele chegou lá, não sabia se tinha estacionamento, ele esperou 2 horas porque estava atrasado. Então, assim, isso não adianta nada. E eu acho que o maior aprendizado da GV foi esse. Foi eu entender que existe um fluxo e processo para melhorar essa gestão ali do cuidado do paciente. Então, definitivamente. Então, óbvio que o MBA também falou sobre a parte de gestão, da parte de finanças, da parte de negociação, que foi tudo muito bom. Mas eu acho que o maior aprendizado foi realmente esse. E a Link foi outro contexto da minha vida, né? Então eu já tinha voltado do meu fellow, já tinha me subespecializado, já estava com minha carreira em radioterapia muito sedimentada, então assim, já atingindo muitas coisas na minha carreira. Eu acho que se não fosse isso também, não seria o momento de eu me dedicar a um MBA em empreendedorismo. E aí eu estava numa fase que o Teraquiz precisava crescer, precisava escalar, e eu precisava desse conhecimento. E eu acho que esse conhecimento, ele não é nem só o conhecimento técnico, mas o conhecimento que você tem do relacionamento com outros colegas que também empreendem, porque é uma jornada muito solitária, acho que você sabe disso, né, Vitor? É uma jornada Sim, que é sim. difícil ali. E também o aprendizado que a gente tem de estar com pessoas que já trilharam esse caminho, que são os professores, que todo o ecossistema da Link é voltado para isso, né? Então, todo mundo que está lá já empreendeu, já vendeu empresa, a empresa muitas vezes vendida por bilhões ali dentro, né? Sim. Assim, e é muito legal a forma que eles orientam essa construção ali dentro, não só da faculdade de graduação, como no MBA, para você realmente crescer, escalar e ter todas as ferramentas para isso. Então, talvez um dos maiores aprendizados meus na Link foi o tanto que a gente consegue ter conhecimentos específicos ali em determinada fase da sua empresa para escalar, e a parte também de relacionamento. Essa parte, assim, da Link, de também da parte dos colegas, de discutir, eu acho que foi muito bom também, porque empreender é alto e baixo, né? Vão ter meses bons, vão ter meses ruins, e muitas vezes a gente acha que o normal é só você estar lá no topo. Você tá lá no topo, faturando esse Sim. mês. Nossa, a gente tá só numa crescente aqui. A gente faturou muito esse mês que vem mais ainda. E não é muitas vezes, né? Muitas vezes é um alto e baixo ali que a gente tem que encarar e entender que é uma fase, o que que a gente vai fazer para melhorar sobre isso. Outro, o último, né, que eu vou falar, senão a resposta vai ficar muito longa. Acho que o MBA da Link também foca muito em dado. E isso é uma coisa que
eu sempre soube da importância, mas que ela te entrega assim de uma forma mais concreta de como medir, como deixar isso de uma forma melhor para aplicar esse conhecimento. Então, estratégia, tudo isso foi um grande aprendizado. É legal demais. E o E seu, Vitor, realmente, qual foi seu maior aprendizado aí nesses anos de Chagas? eita, o Chagas vai fazer, tá no ano e meio mais ou menos de existência, tem muita coisa ainda que a gente tá todo mês aqui, uma loucura, um desafio novo, muito legal. Mas realmente é bem solitário, assim. O caminho do empreendedorismo, ele é meio solitário, e quando o empreendedorismo médico, que parece que é um setor totalmente diferente, às vezes você fala uma coisa e as pessoas não vão entender se o setor é bem interessante. E eu Mas se acho que até fosse, como posicionamento, né? Então, eu, é, eu recentemente eu abri o meu perfil do Instagram agora em janeiro. E comecei a postar agora em janeiro também. E aí, um dos medos que aparece é justamente isso. Assim, eu tenho um público paciente, eu tenho um público colegas médicos e eu tenho um público da minha especialidade. Tipo, será que o público paciente vai gostar de ver que eu empreendo e o público médico vai gostar de ver que, né, eu tenho uma empresa? Então, assim, você fica muito, às vezes, confuso em relação ao posicionamento nesse sentido, né? Que sim, realmente eu sou uma pessoa que faço duas coisas e, como médica, isso não me afeta, e como empresa também ser médica não me afeta. Eu acho que uma coisa me faz melhor e a outra também me faz sim. melhor. Então, tem que ter essa clareza, mas tem que ter um posicionamento importante ali em rede social, né? São coisas que ajudam, mas realmente para a pessoa que chega ali de primeira vai ficar um pouco perdida ali. O que que essa pessoa é, né? É meio Uhum, complicado, mas é uma das grandiosidades dessa parte, uma das vantagens de empreender na saúde. É muito sim. legal isso. Uma dúvida que eu tinha é porque algo que foi até mencionado na aula, que foi sobre a mudança no mercado médico. Eu queria perguntar para ti, como uma pessoa que se formou ainda antes dessa transição, né? Porque muito se fala que essa transição maior no mercado médico foi após a pandemia, que a pandemia ela esticou um pouco ainda, por conta da maior demanda que a gente teve naquele momento. Aí depois teve essa decadência que está todo mundo falando bastante hoje. Então, como uma pessoa que passou por isso e que ainda teve a experiência de ter um treinamento fora do país, teve contato com essas pessoas, provavelmente viu a probabilidade de ficar lá ou conheceu pessoas que escolheram ficar por lá. Eu queria te perguntar como é que tu vê a tua atuação hoje, se você vê que se ainda é possível prosperar bem no Brasil na atuação médica. É uma ótima pergunta. Eu considero que sim, o mercado médico é um mercado que tem muita oportunidade. E eu falo oportunidade mesmo você sendo um médico 100% ético, técnico, super especializado e fazendo uma medicina que eu considero decente, né? Porque essa medicina aí que a gente vê de muitos colegas, pra mim, eu nem considero que é medicina e, assim, a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que a gente não tem só que ver e criticar, a gente tem que ser ativo, né? Ativo na forma de realmente divulgar médicos sérios, né? Então, acho que isso é um ponto. Quando a gente vê, assim, a carreira fora do país, é uma carreira que é melhor que o Brasil, em muitos sentidos. A gente vai ter um horário de trabalho muito melhor definido, então lá as pessoas entram às 8, saem às 4, né, quando não estão de plantão. Tem uma remuneração muito boa a depender da área, então radioterapia é uma das top 5 especialidades que mais pagam bem. É uma especialidade que tem uma remuneração muito boa nos Estados Unidos, no Canadá. E aí, você vai colocar isso, né? Comparar com o Brasil, realmente lá vai ser melhor em termos de carreira. Mas a carreira no Brasil, ela te dá uma oportunidade que lá fora você não tem, que é de não só empreender como empresa, que eu não tô falando disso agora, mas empreender na sua carreira médica. Então, isso significa abrir uma clínica, você conseguir colocar ali, né, como eu falei, sublocar essa clínica, você se colocar como um médico especialista que vai conseguir fazer um atendimento de muita qualidade, com um valor ali, ou do procedimento, ou da consulta particular, um valor alto, e você conseguir também colocar um valor na sua hora, é uma coisa que eu acredito ser um grande diferencial do mercado do Brasil. É fácil? Não, não é fácil. Tem que ser muito bom tecnicamente, tem que ser muito bom em tudo aquilo que a gente comentou nessa aula. Mas é um caminho muito possível. E, gente, mais do que isso. Interior, seja de qualquer região do Brasil, e mais ainda na região, vocês sabem muito mais que eu, na região norte, nordeste, centro-oeste, a gente tem uma oportunidade tão grande para médico. A maioria desses, assim, de interiores grandes, né, interiores ali acima de 200, 300 mil pessoas, a maioria dos pacientes hoje em dia vão para as capitais para serem tratados. E eles não têm esse acesso ali a uma medicina de muita qualidade nesses locais. Então, você chegar no interior desse, fazer uma especialidade que tem uma demanda
E realmente atuar ali, a vida é muito boa, assim. E aí eu considero que é melhor até do que fora do país. Então tem que ser esperto também, tem que escolher bem a especialidade, mas tem que pegar um mapa, tem que pegar a demografia, ver a concentração. Demografia médica de 2025 tem tudo isso. Ver lá a concentração de médico em cada um desses lugares, em cada um desses interiores, qual que faz sentido pra você, qual que tá faltando ali e o que que você vai fazer. E idealmente. Um ponto importante também no Brasil, que é diferente de fora do país. Não seja uma especialidade commodity. O que é especialidade commodity? É aquela especialidade que o paciente não te procura. A minha especialidade, muitas vezes, ela é commodity. O paciente ali, o oncologista encaminha, o paciente nem sabe quem que é o médico que ele está passando da radioterapia. Isso, obviamente, tem exceções e a gente muda isso. Então, tem muito paciente que me procura. Então, eu estou fazendo um caminho diferente, mas é uma especialidade commodity. A gente tem aí o cara que é anestesista. O paciente vai escolher o anestesista, eu quero fazer anestesia com fulaninho. Muito raro. Quero fazer, eu tô no CTI, mas eu quero que esse horizontal passe. Não existe isso, entendeu? Então, assim, diferenciação no mercado médico atual, idealmente, para você seguir essa carreira, você vai ter que escolher uma especialidade que você é a referência do paciente. Eu quero ir neste urologista, eu quero ir neste cardiologista, porque essa pessoa é muito boa. Então, é uma forma de diferenciar, né? Você escolher uma especialidade que te permite isso e que tenha também aí procedimento para você também complementar a renda de preferência. Mas tem sim muita oportunidade te respondendo, Carlos. Ótimo. Aí também tem muita gente da Liga de Oncologia, eles perguntaram como que a IA está impactando na sua área. Olha, na medicina em geral, a IA está impactando em tudo, né? Na radioterapia, a IA não é uma novidade. Desde a década de 80, a gente já tem a IA incorporada em muitos fluxos, inclusive de contorno. Então, na radioterapia, não substitui a consulta médica, não substitui realmente a nossa decisão final ali e ajuda muito na parte de delineamento, porque na radioterapia a gente tem que fazer um delineamento de órgãos normais e de órgãos que a gente chama, né? De GTV, CTV, que é onde a gente vai realmente dar a dose ali do tumor. Então, nessa parte de delinear órgão normal, a ajuda da IA é muito boa quando está disponível, porque aí agiliza um processo nosso, a gente checa, obviamente, mas é uma coisa que já vem há muito tempo acontecendo na radioterapia. O que eu considero de profissão que a IA vai impactar muito na medicina? Patologia, obviamente, né? Então, vai diminuir carga de trabalho, mas provavelmente vai diminuir também o valor desse profissional. Radiologia, obviamente, também, a gente vai ter. Mais uma vez, o profissional muito bom, ele vai se destacar, ele vai continuar empregado, ele vai continuar ali tomando decisões importantes, mas uma carga de uma clínica que precisava de 20, 30, 40 médicos vai ser diminuída para metade ou menos disso, né? Então, radiologia é uma área também que vai impactar muito. E eu não sei se vocês viram também, mas esse mês, início desse mês, a gente teve a primeira telecirurgia à distância. Então, um cara lá na USP operou. Foi em São Paulo também, que foi um teste, mas isso aí tá acontecendo no mundo todo. Então, existe uma tendência de superconcentração de bons profissionais. Por exemplo, vocês na capital aí vão provavelmente operar pacientes no interior, se vocês fizerem um nome e forem relevantes, entendeu? Um cara lá em São Paulo, que é a referência nacional de câncer de próstata, provavelmente ele vai pegar paciente do Brasil todo. Então, é muito bom. Só que tem que entender que você vai ter que ser um profissional muito bom. E provavelmente isso significa especializar, subespecializar, publicar, que eu sei que é o interesse de vocês também, e provavelmente um fellow fora do país ali para você se diferenciar ainda mais. Tudo bem, Tereza? Maria Lia, a gente já se conhece, já nos Oi, falamos Maria, algumas tudo vezes. bem? Que bom que você entrou Tudo bem? aqui. Parabéns pela Ó, apresentação, adorei, a- viu? Não, obrigada. E a Maria, inclusive, Maria, você é um exemplo de uma profissional que é anestesista, mas que está fazendo esse caminho também do nome, né? Através da medicina da dor. É, exato. São muitos desafios, né, nessa transição e nessas outras áreas, né? Mas, Uhum. assim, excelente as suas colocações. E eu ia te perguntar, até saber a tua opinião, em relação à parte acadêmica também. Eu sei que muitos colegas fazem doutorado, fazem mestrado, e para você passa um pouco a tua visão, o que é que você vê, assim, de valor agregado nisso dentro dessa outra área de empreendedorismo e de monetização também. Então, atualmente eu considero que mestrado e doutorado na medicina acaba que é muito bom para a gente ter o reconhecimento dentro da nossa própria especialidade, né? Então, isso projeta a gente para oportunidades dentro da própria especialidade. Se a gente consegue pegar esse mestrado e doutorado e converter em uma remuneração melhor, eu acho que não. É muito raro a gente conseguir isso, principalmente no Brasil, né? Mas
ao mesmo tempo, em alguns casos, consegue abrir portas de relacionamento. Então, eu considero assim, se existe o tempo para fazer mestrado e doutorado, eu acho que é muito válido, ainda mais, né, dentro da USP, de uma super instituição, mas escolher muito bem também as pessoas ali que podem orientar, que podem abrir portas em determinado sentido ou construir um relacionamento melhor, porque aí isso sim pode, em algum momento, impactar numa remuneração melhor, né? Mas assim, é um ponto que eu penso muito sobre. Eu, né, comecei meu doutorado no Sírio. Mês passado eu larguei meu doutorado, então eu mandei um e-mail lá, que é até meio triste, né, da gente sair. Mas é uma coisa que nesse momento eu realmente não conseguiria conciliar em termos de horas, porque é até injusto, né, assim, pra gente, às vezes, porque a gente quer continuar essa formação, continuar contribuindo academicamente, mas demanda muito tempo. E assim, vocês não devem sentir isso, que são estudantes, mas talvez a Maria Lia compartilhe isso comigo. Chega um momento da carreira médica que a gente tá que a gente quer ter uma remuneração. A gente se doa muito ao longo da vida. Então, é faculdade, residência, aí atende por nada, aí fica anos ganhando super pouco, pensando também na projeção que aquilo vai dar. E aí chega uma hora que a gente vê assim, olha, eu tenho que conciliar melhor esse tempo, porque eu quero aproveitar também outras coisas, quero aproveitar minha família, quero aproveitar meus filhos, mas eu preciso pensar o que que vai dar um retorno aqui interessante. Então, assim, eu acho que não é uma resposta clara e óbvia, né, Maria Lia? Mas eu quero saber também o que você acha sobre isso. O que que você percebe? Então, essa questão de você estar pensando, né, em querer equilibrar tudo, é uma coisa que às vezes quando a gente está saindo da faculdade a gente não tem essa noção, a gente só pensa que a vida vai ser meio que trabalho, né? Quer dar muito plantão, quer, enfim, crescer ali, né, fazer a residência e tudo, ótimo, mas depois chega essa fase que você realmente busca conciliar tudo, né? A parte profissional, a parte de família, a parte de dinheiro, enfim, tudo. Então, assim, é uma, o doutorado é um momento, acho que é muito importante, né, para essa consolidação realmente de nome, né, de posicionamento profissional mesmo, né? Eu acho muito interessante por isso, mas, por outro lado, talvez é isso, tem que ser feito no momento, né, exato ali da tua vida, porque senão pode acontecer isso, né, de você querer perder um pouco ali, desfocar um pouco, né, porque já não está mais no momento correto. Então, Exato. assim, eu acho que deve ser feito mesmo assim que você está no pique, né? Digamos, né? Ali no fim da residência, porque depois para voltar é mais difícil e é como você falou, né? Não dá para converter isso muito em formas de, você vai ganhar mais porque você tem doutorado, né? No meio médico muitas vezes não acontece isso, é mais pelo network mesmo, como você falou. E a gente, eventualmente, chega uma fase da vida que a gente quer direcionar esforço para onde a gente vai ter retorno. Nosso tempo não é infinito, né? E a gente tem muita Exato. demanda como médico. Então, eu tava tendo essa reflexão, talvez em algum momento eu volte, mas nesse momento, realmente, para mim, ia ser impossível, assim, conciliar tudo e fazer o doutorado. Então, é um ponto, né? Obrigada, Maria Tereza. Parabéns Não, pela Marília, obrigada a você. A gente depois tem até que conversar de novo, né? A gente sempre conversa sobre cursos, sobre essa parte de medicina da dor, e é uma coisa que Hum, conversa muito com a radioterapia, com oncologia, então nós vamos é, voltar dos, com isso. dos projetos, né? Com certeza, com Sim, certeza. sim. Tu comentou mais cedo que achava mais difícil a pessoa empreender enquanto médico na própria carreira médica no exterior. Por que que tu vê isso? Eu já vi outras pessoas comentando também que realmente ali, virou médico nos Estados Unidos e aí não, quando ficou no, se tivesse ficado no Brasil, tinha ali o consultório próprio e tudo, e lá você acaba se tornando terceirizado. Pergunto isso porque eu penso fazer os steps, sabe? Então, queria entender melhor É, essa parte. É até uma regra, assim, nos Estados Unidos você não pode ter uma forma, muitos contratos, né? Óbvio que devem ter exceções, mas a maioria dos hospitais lá, durante a residência e durante quando você é médico também, você não pode ter outras formas de remuneração que não sejam ali através do hospital, em alguns contratos. No Canadá, a mesma coisa. Por exemplo, o dermatologista no Canadá, ele não pode abrir um consultório. Assim, é muito difícil abrir um consultório. Então, existem alguns que conseguem, mas aí é muita regra, esse consultório, tipo, paga muito imposto. Então, assim, é mais difícil. Deve ser possível, mas tanto que a gente não vê tanto, né? Mas aí depende muito desse contrato com o hospital, que a maioria eu sei que é muito restrito esse contrato, e depende também da regra do país e do estado, né? No Canadá, cada estado tinha a sua regra. Eu sei que onde eu tava lá, as regras para abrir um consultório eram, assim, impossíveis praticamente. Então, o emprego era via hospital. Então, é mais de legislação mesmo.
Entendi. Talvez a forma do mercado próprio se blindar, também de blindar ali, tanto quanto proteger a medicina mesmo, né? Qualidade ali. É. Uhum. Interessante. Justamente, algo que eu tinha visto muito, eu acho que tanto deve ser mais difícil quanto a busca é menor, porque é muito mais comum a gente ver que no Brasil os médicos terem muitos vínculos. Cara que trabalha em 3 hospitais tem dá plantão em mais dois, mas lá não, a pessoa ela acaba tendo um vínculo somente com um hospital, que ele já acaba buscando toda a carga horária dele e já paga a remuneração que ele busca para a vida dele. Então, eu acho que Sim, também, além dessa dificuldade, ainda tem uma busca menor por conta desse modelo diferente de mercado. sim, total. Mas assim, até que eu falei com o Carlos, né, pra chamar a Cecília aqui para a próxima aula, que a Cecília, ela foi minha colega na radioterapia em São Paulo, a gente ficou junto no Sírio um tempo, e de lá ela foi fazer um Research Fellow, que é um fellow de pesquisa, que é até junto com um mestrado, lá na John Hopkins. E aí ela ficou esses 2 anos, e agora ela tá aplicando para residência, inclusive ela deu match, então uma notícia muito boa. Maravilha. Já É, até e perguntava aí, sobre isso. e aí ela vai refazer a residência de radioterapia lá. E aí, vamos Uhum. ver como que vai ser agora esses próximos passos. Muito bacana, né? Porque é uma experiência que ela já usou a pesquisa para atingir o caminho que ela está. Muito Sim. bacana. Bom, pessoal, então acho que não tem mais dúvidas. Eu até tenho outra aula agora da radioterapia. Eu agradeço muito o convite. Acho que eu gravei por aqui também eu mando o link para vocês acessarem depois. E qualquer dúvida eu estou super à disposição. Se alguém quiser conversar também de uma situação específica, a gente está aqui. Acho que na medicina a gente tem que se ajudar de todas as formas, né? Seja na carreira tradicional, seja na gestão, ou seja também no empreendedorismo. Com Pois certeza. agradeço muito por ter aceitado o convite, foi ótimo. Tá bom, pessoal? Boa Tá. noite aí para vocês. Prazer, viu? Boa noite, até mais. Tchau.